Capítulo 5. E Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, e os profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus, que os ajudavam. Naquele tempo veio a eles Tatenai, governador daquém do rio, e Zetar-Bozenai, e os seus companheiros, e disseram-lhes assim: Quem vos deu ordem para edificardes esta casa e restaurardes este muro? Então assim lhes dissemos: E quais são os nomes dos homens que construíram este edifício? Porém os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, e não os impediram, até que o negócio veio a Dário, e então responderam por carta sobre isso. Cópia da carta que Tatenai, o governador daquém do rio, com Setar-Bozenai e os seus companheiros, os Afarsaquitas, que estavam daquém do rio, enviaram ao rei Dário. Enviaram-lhe uma relação, e assim estava escrito nela: Toda a paz ao rei Dário, seja notório ao rei que nós fomos à província de Judá, à casa do grande Deus, que se edifica com grandes pedras, e já a madeira se está pondo sobre as paredes, e essa obra apressuradamente se faz, e se adianta em suas mãos. Então perguntamos aos anciãos, e assim lhes dissemos: Quem vos deu ordem para edificardes esta casa e restaurardes este muro? Demais disto, lhes perguntamos também pelos seus nomes, para te os declararmos, para que te pudéssemos escrever os nomes dos homens que são entre eles os chefes. E esta resposta nos deram, dizendo: Nós somos servos do Deus dos céus e da terra, e reedificamos a casa que foi edificada muitos anos antes, porque um grande rei de Israel a edificou e a aperfeiçoou. Mas, depois que os nossos pais provocaram à ira o Deus dos céus, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, o caldeu, o qual destruiu esta casa e transportou o seu povo para a Babilônia. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei de Babilônia, o rei Ciro deu ordem para que esta casa de Deus se edificasse. E até os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tomou do templo que estava em Jerusalém e os meteu no templo de Babilônia, o rei Ciro os tirou do templo de Babilônia e foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem nomeou governador. E disse-lhe: Toma estes utensílios e vai, e leva-os ao templo que está em Jerusalém, e faz edificar a casa de Deus no seu lugar. Então veio o dito Sesbazar e pôs os fundamentos da casa de Deus, que está em Jerusalém, e desde então para cá se está edificando, e ainda não está acabada. Agora, pois, se parece bem ao rei, busque-se lá, na casa dos tesouros do rei, que está em Babilônia, se é verdade haver uma ordem do rei Ciro para edificar esta casa de Deus em Jerusalém, e sobre isso nos faça o rei saber a sua vontade.